E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um Historizado Company para vocês, hoje com mais um História Doc, onde nós trataremos aqui das crises político-ideológicas, com as crises dessa identidade nacional e mundial e a crise em relação ao grande sistema capitalista como um todo. Então é importante nós entendermos hoje, fim do século XX, início do XXI, as ideologias políticas vigentes nas democracias ocidentais. Podemos tentar dividir as ideologias que existem hoje numa espécie de linha aritmética, vamos pensar assim, para a gente poder entender a ideologia de cada uma. Então, se a gente pega da extrema esquerda, né, passando pela esquerda, a centro-esquerda, o centro, a centro-direita, a direita e a extrema-direita. Para poder entendermos, eu vou falar um pouquinho de cada ideologia e vou citar alguns partidos políticos brasileiros que seguem essas ideologias. Então, eu posso começar pela extrema esquerda. A extrema esquerda é o socialismo clássico, é o socialismo tradicional. O socialismo clássico seria um estado ditatorial no qual o governo ele daria transporte, educação, saúde e moradia, tá ok? Não existe a palavra gratuita dentro do socialismo. O Estado tem um compromisso de organizar as relações sociais, tá ok? E aí, como exemplo, eu sou professor, né? E aí existe alguém que é engenheiro e outro alguém que é um pedreiro. Esse pedreiro vai construir a casa que o engenheiro desenhou para mim. Em contrapartida, eu vou dar aula para o filho do pedreiro e para o filho do engenheiro. E nesse caso, eu vou receber o mesmo salário que o engenheiro e o pedreiro. Nosso salário vai ser igual, porque a ideia do dinheiro é ter poder de troca, não poder de compra, como no sistema capitalista. E aí, nesse caso, o governo ele não sabe qual é o número do meu sapato, ou a minha preferência de sabor de biscoito. Então você iria no supermercado, numa loja, levar o seu dinheiro para trocar por aquele produto. Não necessariamente você teria poder de compra, e sim o dinheiro, poder de troca. Então o socialismo clássico, ele seria isso. O Estado ele vai intermediar essas relações sociais e econômicas, mantendo o que nós chamamos de economia planificada. No Brasil, o partido que é socialista clássico é o PCO, o Partido da Causa Operária. Então isso é o socialismo clássico, uma ditadura socialista, compreenderam? Já os partidos de esquerda, a ideologia de esquerda, hoje, no século XXI, você tem um partido socialista, mas que permite a existência da democracia. Contudo, ele iria caminhar para a ideia de um mundo, né? Ou seja, de um país totalmente socialista. Né? O teatro seria socialista, a educação seria socialista, e dentro desse mundo socialista ele iria permitir a democracia, permitiria a expressão, liberdade de expressão de certa forma, mas ele manteria um Estado onde a distribuição de renda e os valores de salário seriam quase iguais. Um partido de esquerda no Brasil seria o PSTU, né? Que já fez mais sucesso, hoje faz menos. O partido de centro-esquerda, né? A ideologia de centro-esquerda, ela é uma ideologia capitalista assistencialista. Então eu poderia citar no Brasil partidos como o PT e partidos como o PPS. Eles são partidos de centro-esquerda, sabe? São partidos que eles efetuam a privatização, são partidos que permitem o livre comércio, são partidos que permitem a liberdade de expressão, mas eles têm uma veia assistencialista muito mais forte. Compreenderam? Eles buscam uma distribuição de renda, buscam esse assistencialismo. O centro. Os partidos de centro, a ideologia de centro é uma ideologia democrática. Para os partidos de centro, quanto mais democracia tiver no país, melhor. Então eles abrem espaço para tudo quanto é instituição. Então quando a gente vê assim as reuniões orçamentárias para as prefeituras, a participação popular nisso. Então, assim, são criadas várias agências nacionais, são criadas vários órgãos para que a participação popular seja maior. E
E os partidos de centro, eles não têm uma tendência tão definida entre a esquerda e a direita. Muitas vezes eles pegam a tendência esquerdista assistencialista ou muitas vezes pegam a tendência de direita liberal. No Brasil, o maior partido de centro é o PMDB, que inclusive se encontra na maior parte das câmaras municipais, nas câmaras legislativas e também dentro até do Senado, né? E da Câmara de Deputados Federais. O PMDB é um partido muito presente no legislativo brasileiro. Agora, um partido de centro-direita, uma ideologia de centro-direita, seria uma ideologia que também permite esse liberalismo, que também permite esse livre comércio, e é uma ideologia que, por incrível que pareça, ela cria também modelos assistencialistas. Contudo, o centro-direita, ela começa do empresariado para o povo. Muitas vezes diferente de um centro-esquerda que começaria do povo, do operariado para o empresário. Mas muitas ações da centro-direita e da centro-esquerda são confundidas e muitas vezes até se parecem. Então uma linha muito tênue separa uma centro-direita de uma centro-esquerda. Como eu disse, a centro-direita também toma atitudes assistencialistas, também investe no desenvolvimento da sociedade, mas quase sempre ela busca, através do empresariado, atingir essa massa operária, ao contrário de uma centro-esquerda. Já os partidos de direita são os partidos liberais, são os partidos capitalistas, né? Realmente, capitalistas liberais. É o livre comércio, é a privatização máxima. Um exemplo, né, para ficar claro, os partidos, né? Ah, sim, um partido de centro-direita no Brasil é o PSDB, do Fernando Henrique. Claro, o PSDB é de centro-direita. Né? Um partido de direita, a gente tem o PSL, né? O PSL, o DEM, são partidos de direita, né? Nesse momento. São partidos que buscam a privatização, buscam também o capital estrangeiro, buscam o livre comércio intenso. Então, um exemplo para você entender o que seria um partido liberal econômico, a direita na ideologia. Exemplo, uma praia. A praia é pública, mas o Estado assume a praia. O Estado, ele dá a segurança, ele dá a limpeza, ele dá essa organização da praia. Num partido de direita, liberal, do liberalismo econômico, né, ele privatizaria essa praia. A praia seria privatizada, teria uma empresa que teria concessão de tomar conta dessa praia. Compreenderam? E aí, nesse momento, ela então contrataria pessoas para segurança, contrataria pessoas para limpeza, contrataria pessoas para essa organização, contrataria equipes de salva-vidas. Compreenderam? Você teria ali uma empresa que, de certa forma, numa visão liberal, não está errado. Porque geraria emprego, geraria todo o movimento, geraria toda essa estrutura, né, de movimentação financeira que requer o capitalismo. Esse é um partido de direita. Né? O contrário dos partidos de esquerda, que veria isso na praia como uma segregação, né, social. Quem não tem dinheiro não entra na praia, que absurdo. Então, de certa forma, usando a praia como exemplo, você tem o governo na esquerda, não de centro-esquerda, igual o PT, de esquerda, como o PSTU, a praia tem que ser pública e o Estado manter aquela praia para toda a sociedade sem gerar essa segregação social. Para um partido de direita, a praia poderia ser privada, gerando possibilidades de todo mundo frequentar várias praias privatizadas de acordo com o seu poder aquisitivo, o que geraria emprego, geraria toda essa movimentação. Compreenderam? Agora, um partido de extrema direita, né, é o partido que nós chamamos neofascista. Seriam os partidos neofascistas, né? Eles seguiriam um modelo fascista, um pouco de Mussolini, não necessariamente aquela ideologia toda, né, que Mussolini e também Hitler teria criado, né? Esquecendo um pouco a perseguição, né? Deixando um pouco de lado a questão do Holocausto, né? Nesse momento, para a gente poder entender. O partido de extrema-direita seria o seguinte: a burguesia, ou seja, os empresários, continuam donos das empresas. E o governo, lado a lado deles, vai trabalhar para o seu desenvolvimento industrial. Então o governo vai investir no empresariado para o desenvolvimento da indústria. Mas o governo não abandona o povo, não abandona a classe operária, porque ela vai querer um bom operário. Então o governo vai dar saúde, o governo vai dar educação para que esse cidadão se torne um bom operário, se torne empregado. Isso vai gerar um bom operariado para essa industrialização, levando a um desenvolvimento grande
tá entendendo? Dessa indústria e usando o discurso do nacionalismo, onde você vai valorizar a sua nação. Esse nacionalismo estará associado a um corporativismo, não só um corporativismo empresarial e governamental. Porque se uma indústria de carro vai produzir carros, ela vai comprar o aço do seu país, não o aço de outro país. Então ela gera uma movimentação econômica muito grande interna às ideologias fascistas, não resta dúvida. E recuperam a economia, as economias, de forma extremamente rápida. Compreenderam? Como foi na Itália fascista e na Alemanha nazista, isso não resta dúvida pra gente. Mas, ao mesmo tempo, essa industrialização ela é tão intensa que esse país precisa de mercado consumidor e matéria-prima rápido. Ou seja, ele vai se chocar nas outras nações que já estão vendendo seus produtos. Então, de certa forma, existe uma tendência também militarista nos modelos fascistas. Existe uma tendência de controlar tudo. Quase sempre o fascismo se torna uma ditadura. A educação é fascista, o teatro é fascista, a arte é fascista como um todo, a justiça é fascista. Então essa extrema-direita acaba aparecendo em alguns momentos, com a extrema-esquerda no âmbito ditatorial. Mas lembrando que o fascismo, ele reconhece a propriedade privada. E na extrema-esquerda, que é o socialismo clássico, a propriedade é do Estado, é tudo do Estado, porque o Estado é do operário e do camponês. Então essa é a grande diferença entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Contudo, essa extrema-direita ela se torna ditatorial, autoritária e militarista. E quase sempre ela esbarra de forma violenta na sua própria sociedade e esbarra com violência nas outras nações que já estavam praticando o imperialismo. Então espero que, para a gente começar justamente, né, essa nossa história doc, em relação a essas crises que a gente vive no momento de mundo, né, você tenha compreendido o que seria esse partido de extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Tá ok? É isso aí. Bacana para a gente poder diferenciar dentro desses exemplos a nossa questão. De certa forma, esses três modelos, o capitalismo liberal, o fascismo e o socialismo, eles já existiam ali para o fim do século XIX, né? O socialismo em teoria. No fim do século XIX já existia o capitalismo liberal. No finzinho do século XIX já existia a teoria socialista. Mas é no século XX que esses três modelos vão passar por suas experiências e estarão presentes nos países do mundo. O capitalismo liberal, principalmente nas nações ocidentais, o socialismo que surgiu na Rússia e nos demais países da chamada União Soviética, depois da Revolução de 1917, então logo no início do século XX, compreenderam? E vem depois o fascismo, ali por volta dos anos 20 e 30, que culmina na Segunda Guerra. Então esses três modelos já existiam. E eu queria pedir a vocês que vocês entendessem que o capitalismo, o socialismo e o fascismo, em teoria, eles trazem uma série de informações. Nas práticas, eles são diferentes das suas teorias em muitos momentos. Então, aquela velha história. A teoria uma, a prática acaba sendo um outro um pouquinho diferente. Então, você tem um capitalismo, um socialismo e um fascismo teórico. Você tem os três modelos na prática no início do século XX. Você tem os dois modelos, o capitalismo e o socialismo, porque o fascismo vai deixar de existir, o capitalismo e o socialismo durante a Guerra Fria, que é outra coisa. E você tem hoje, nesse mundo globalizado economicamente e já culturalmente um pouco, de certa forma, você tem um capitalismo mais ameno, um socialismo mais ameno e um fascismo também mais ameno. Então você tem três modelos inspirados em teorias quase teorias do século XIX e início do XX. Você tem três modelos que já passaram pelo século XX e quebraram. E você tem três modelos adaptados hoje do fim do século XX para o XXI no mundo globalizado. Porque o capitalismo liberal foi o primeiro a quebrar. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Ou seja, o livre comércio pregado por Adam Smith e David Ricardo, né, principalmente Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações, esse livre comércio onde não tem barreiras alfandegárias e o Estado ele é mínimo, o Estado não participa da sociedade como um todo. A função do Estado era regular a moeda nacional em relação à moeda internacional e, ao mesmo tempo,
era efetuar essa relação de proteção da propriedade privada. Então, o Estado liberal ele tinha um compromisso de proteger a propriedade privada e regular o valor da moeda nacional em relação internacional. Então, esse livre comércio, em 1929, nunca se pensou que ia começar a gerar uma série de crises econômicas, falta de trabalho, empresa parada, especulação financeira, e a Bolsa de Nova York ela vem quebrar. Então, o sistema capitalista, por incrível que pareça, ele foi o primeiro a quebrar. Já foi um sistema que já quebrou, foi um sistema que já falhou, gerando 5, 6 anos de recessão, morte por fome, conflitos dentro dos Estados Unidos, na Europa Ocidental, levou o Brasil à Revolução de 30, quando Vargas subiu ao poder. Então você tem uma situação do capitalismo ali que já o faz quebrar e não ser uma ideologia tão perfeita naquele momento. O que vai acontecer é que nos Estados Unidos nasce o New Deal, do presidente Franklin Delano Roosevelt, que vai reconstruir o capitalismo com o Estado intervindo na economia, o Estado ajudando o empresariado e o operariado. Essa foi a grande questão do capitalismo se reconstruir, com o que nós chamamos de keynesianismo, a teoria keynesiana. Depois, até dentro da Europa Central, com Mussolini, em 1922, vem o fascismo. O fascismo, como eu já expliquei a teoria, ele vai reconstruir as economias. Principalmente as economias destruídas da Primeira Guerra, as economias capitalistas destruídas da Primeira Guerra, e depois as economias destruídas pela Bolsa de Nova York em 29, como a economia da Alemanha também. Então o nazifascismo ele surgiu como uma alternativa. Vários países foram nazifascistas naquele período, inclusive o nosso presidente Vargas vai pegar tendências fascistas, não era um fascista ele, tendências fascistas, e aí nesse momento reconstrói a economia brasileira, o fascismo vai crescer, mas a guerra, esse embate do militarismo faz com que o fascismo entre em colapso. Ele vai, desse crescimento exagerado industrial, dessa superioridade, desse militarismo, vai levar ele à guerra e à derrota. Então o fascismo entra em colapso também e deixa de existir. E até hoje as nações ocidentais do capitalismo liberal, elas não gostam tanto desse modelo fascista de governo, não. E por fim, quando vem a Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, a guerra entre capitalismo e socialismo, demonstrou que o capitalismo foi muito mais flexível para a sua existência como modelo. O socialismo, ele ficou engessado dentro da União Soviética e dentro do mundo socialista, principalmente na região da União Soviética, e aquele engessamento, aquela ditadura, não mudar as estruturas sociais, não mudar as estruturas políticas, a falta de liberdade, a corrida armamentista, tudo isso levou a uma crise do socialismo, tá ok? Real, o socialismo real que aconteceu na União Soviética. E em 1989, com a queda do Muro de Berlim, em 1991, com o fim da União Soviética, nós tivemos o fim completo nesse momento, então, do mundo socialista como nós conhecíamos. Pois a China já havia flexibilizado o seu socialismo mais radical e havia aplicado o capitalismo nas suas províncias. Então a China não tem um modelo socialista clássico. É o que nós chamamos de comunismo de mercado. Mesmo com o governo comunista, ela tem uma economia capitalista. Olha só. Então a China sobreviveu ao grande colapso que o socialismo teve. Compreenderam? Então os três sistemas que hoje são tão debatidos e tanto se fala e as pessoas são contra, aqui no Brasil principalmente, capitalismo, socialismo e tal, esse retorno a uma guerra fria que parece estar acabando agora no Brasil, você tem os três modelos, eles já tiveram no século XX, eles já tiveram seus colapsos com as suas máximas. Eles tiveram o capitalismo, a sua máxima do livre comércio, o fascismo, a sua máxima de militarismo e radicalismo militar, e o socialismo pela sua ditadura engessada. Quer dizer, as máximas desses sistemas fizeram eles quebrarem. Então hoje esses três modelos, esses três sistemas políticos e econômicos, eles são muito mais a menos dentro da balança da democracia. Compreenderam? Daí hoje você discutir sobre socialismo, capitalismo e fascismo, não adianta ficar citando tanto exemplo de um capitalismo carnificínico do 19, início do 20, de um socialismo radical soviético ou das loucuras nazifascistas italianas e alemãs. Compreenderam? Para a gente poder entender esses novos modelos ideológicos e suas crises. Bem, agora a gente trata de uma questão que seria a crise da identidade nacional em relação a esse mundo globalizado. Cada indivíduo num país tem a sua cultura daquela nação.
Mas eu quero que vocês entendam que essa cultura ela é construída. Essa cultura ela é construída. Se uma criança nasce dentro daquele país e não vai para a escola ou não tem uma família tão bem estruturada, ela vai ouvir falar que ela é um brasileiro, ela vai ouvir falar que ela é um britânico, ela vai ouvir falar que ela é um árabe. Compreenderam? Então, de certa forma, a nossa identidade nacional, ela é formada pela família, pela escola, também pelas igrejas, não resta dúvida, e pelo meio social que cerca aquele ser humano que vai crescendo. Então, o que a gente se identifica de nacionalidade? Além do idioma, costumes, tradições, religiões, a própria construção histórica. É feita uma construção histórica de identidade nacional. São criados heróis, isso não é só no Brasil não, todo país com a sua nacionalidade constrói os seus heróis, constrói o seu pensamento político, constrói suas raízes, mesmo que tenha uma mistura de etnias, mistura de povos, você constrói ali de certa forma essa identidade nacional. E com a globalização econômica, de transporte e de comunicação, essas barreiras de identidade nacional também começaram a ser derrubadas. Então as pessoas se sentiam cidadãs do mundo. Ah, eu não sou um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do mundo. Eu sou brasileiro, mas eu gosto dos norte-americanos, eu gosto dos britânicos, eu gosto dos japoneses e vice-versa. Você se tornou um cidadão do mundo, né? Sempre aquela história, ah, eu moro aqui, mas trabalho numa empresa da Inglaterra, numa empresa da Alemanha, aqui de casa mesmo no Brasil e vice-versa. Então essa identidade nacional, ela começou a ser meio que apagada com essa globalização. O mundo seria um só. Mas, após a crise econômica de 2009, de certa forma, muitos países centrais, os países mais ricos, passaram por uma quebradeira. Os países emergentes vieram quebrar depois. Os países pobres enfrentaram recessões maiores também desde 2009. Mesmo que a crise econômica de 2009, com uma superprodução, né, de bens de consumo, uma superprodução de oferta de capital de bancos dentro dos Estados Unidos para a questão da construção civil e tudo mais, sem se prender muito à crise de 2009, essa crise ela fez com que aquele momento onde muitos partidos de centro-esquerdas estavam no poder, no Brasil, na Argentina, no México, no Chile, na França, na Espanha, em Portugal, na própria Itália, né? Até o Partido Democrata nos Estados Unidos estava com tendências assistencialistas, fez com que, essa crise de 2009 fez com que essa busca dessas tendências esquerdistas no mundo ocidental não conseguissem manter mais os seus assistencialismos. Então, depois da crise de 2009, abriu espaço para essas tendências mais direitistas, abriu espaço para essas tendências mais nacionalistas, principalmente. Porque o povo começou a ver que muita gente vinha de fora e tirava seu emprego, ou que a empresa estrangeira que estava aqui, ela trabalhava aqui, investia aqui, mas na hora de botar o lucro dela, ela não botava no seu país, ela botava no país sede, ou botava no outro país que interessava. As empresas se tornou transnacionais. Então começa uma busca nacionalista. A população começa a se identificar de novo com o seu nacionalismo, começa a valorizar a sua história, começa a valorizar a sua cultura, começa a valorizar governantes no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, governantes com discursos nacionalistas. Isso fez dentro da Europa o neonazismo, o neofascismo ganhar força. Ganhar força e seus líderes políticos até quase serem eleitos, compreenderam? Né? Nos estádios de futebol europeus isso se expressou muito. Não foi diferente aqui na América Latina, com a vitória de vários partidos de direita, né? Partidos que nem eram de extrema direita, mas partidos que tinham discursos de extrema direita, mas sendo partidos de direita, partidos mais neoliberais, de privatizações, coisa do tipo. Então, de certa forma, não resta dúvida que a tendência do fim dos partidos e ideologias de esquerda no poder no Ocidente se deu após a crise de 2009, e que desde 2009 para cá, ou seja, de 10, 12 anos para cá, você tem essa tendência direitista, que parece como um nacionalismo radical. Existem uns neofascistas reais pelo mundo, mas existe às vezes discursos neofascistas de partidos de direita, que é um pouco o próprio caso no Brasil, o próprio caso um pouco
do PSL, o próprio caso um pouco do presidente, em ter um discurso um pouco mais parecendo ser um discurso fascista, mas não sendo fascista na realidade, sim, um pouco de tendências, mas sendo um partido de direita. Pois isso não foi só no Brasil, isso ocorreu em várias regiões, como a própria Inglaterra, com o Boris Johnson hoje, um discurso mais assim, o próprio Trump e outros presidentes da América Latina, onde isso tem acontecido, e na África também. Estão compreendendo esse processo? Então, as esquerdas no mundo, de certa forma, esses centro-esquerdas, né? Elas pegaram um momento de crescimento econômico entre 2000 até 2009, não resta dúvida. No Brasil era a administração Lula ali um pouco, né? De grande crescimento econômico. Você tinha um mundo com uma economia crescente, compreenderam? E isso fez com que esses partidos e ideologias de esquerda no poder criassem uma série de estruturas assistencialistas. Então, esse excesso de assistencialismo às populações começou a custar caro quando vem a crise de 2009. O governo não começa a ter todo esse capital para dar toda essa assistência à educação, à saúde, à moradia, ao transporte. Isso não aconteceu só no Brasil, ali dentro do governo Dilma, como também aconteceu em vários outros países da América Latina, na Europa principalmente, também dentro da Europa, com esses partidos de centro-esquerdas europeus, né? E de certa forma isso deixa um rombo, né? nas economias desses países, não resta dúvida, como também gerou um pouco de déficit aos próximos governos de direita que subiram. Compreenderam? Contudo, não resta dúvida que o mundo havia deixado de ficar mais pobre. Compreenderam? Mas com a crise de 2009, a pobreza retorna. Então a gente toca no assunto de que o socialismo entrou em colapso, o fascismo entrou em colapso, e o sistema capitalista globalizado, ele corre esse risco, ele tem um abalo desde 2009, do sistema inteiro entrou em colapso. Então, de certa forma, ele abriu espaço para você repensar no socialismo como ideologia para governar país, para repensar no fascismo como ideologia para governar país, porque quando um sistema entra em crise, ele dá abertura para outros. Posso fazer uma analogia com a nossa saúde. Se você está com a imunidade boa, você está bem, nenhuma outra doença vai entrar, você mantém a sua vida daquela forma. Mas se você começa com a imunidade baixa, começa a ter problemas, né, aquela doença se espalha, estou falando dessa forma, e você tem que mudar seus hábitos de vida. Então os sistemas do mundo é um pouco assim. Você tem um sistema vigente perfeito, mas quando esse sistema fica um pouco doente, ele dá abertura para mudanças. Compreenderam? Então, de certa forma, o capitalismo globalizado ele vem enfrentando essa crise econômica desde 2009, compreenderam? E agora, com essa pandemia do coronavírus, que para um pouco ainda mais a economia mundial, isso pesa um pouco mais para os governantes de agora e pesa ainda mais para a economia nacional e mundial. Compreenderam? Então, hoje, grande parte do mundo ocidental tem partidos de direita no poder e partidos de centro-direita e partidos de direita. E muitos partidos de direita com discursos de extrema-direita, discursos neofascistas. Então hoje, de certa forma, com esse mundo globalizado, muitos partidos de direita com discursos nacionalistas está esbarrando, sim, na crise da identidade individual, na crise da identidade nacional e na crise da identidade mundial que o ser humano criou. Porque o mundo globalizado ele não está dando espaço para esses nacionalismos do passado. Ele não está dando espaço para você ser nacionalista, se fechar na sua nação ou só pensar na sua nação. A própria pandemia está mostrando que, de certa forma, olha só, que contraditório. Você está fechando a sua fronteira para ninguém entrar e sair, você não quer estrangeiro aqui, você quer recuperar a saúde do seu povo e a economia, mas ao mesmo tempo você tem que se organizar com o mundo. Então isso é a prova da crise de identidade nacional e mundial. Por isso que muitos partidos de direitas nacionalistas têm enfrentado. Daí o próprio presidente Trump, em seus discursos, o Boris Johnson, ou mesmo o presidente Bolsonaro, no momento em que ele discursa dizendo, né, nós temos que voltar às ruas, temos que trabalhar de certa forma, ele está desesperado com a economia nacional, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da saúde do povo. Então não é incomum também
muitos partidos políticos, as suas ideologias e muitos líderes mundiais estarem perdidos nesse momento. Porque toda nação está, de certa forma, em crise econômica, ninguém está muito bem, os Estados Unidos pode ter melhorado, a China pode estar razoável, de certa forma, ou a Alemanha, ou a Inglaterra, mas ninguém está muito bem. A Inglaterra, principalmente de Boris Johnson, acabou de entrar num processo de saída da União Europeia, o Brexit, como vocês têm acompanhado, e nesse momento ele já enfrenta também a pandemia. Então, de certa forma, muitos líderes mundiais estão meio perdidos. E esses líderes que têm discursos de direitas nacionalistas, eles ficam mais, porque eles querem reconstruir as economias nacionais e, ao mesmo tempo, eles têm que cuidar da saúde do seu povo. Isso esclarece um pouco porque o próprio presidente Bolsonaro, ou Trump, ou Boris Johnson, como exemplo, eles se perdem um pouco em seus discursos, pensando no desenvolvimento econômico e, às vezes, esquecendo da própria sociedade. Isso não é nada incomum numa atitude, galera, numa atitude de governante em meio a várias situações. Isso não é exclusivamente só o Trump, ou só o Bolsonaro, ou seria só os antigos governantes. Que atitude tomaria Lula, Dilma, ou mesmo lá nos Estados Unidos, que atitude tomaria Obama numa situação dessa? Então nós devemos compreender esses processos políticos e econômicos do mundo e entender essas contradições dos governantes e, de certa forma, a questão de um nacionalismo e de um mundo extremamente globalizado em relação a isso aí. Compreenderam? Queira ou não queira, a pandemia ela vai passar. Queira ou não queira, a economia desde a crise de 2009, ela também diminuiu. Os países do mundo, queira ou não queira, querem melhorar suas economias, né? Nós temos várias guerras econômicas acontecendo, mas de certa forma você tem um mundo parando por causa de uma pandemia. Talvez é uma das primeiras identificações, turma, na história, de que o ser humano é um só. Talvez aqueles velhos discursos, né? De que a humanidade é uma só e a gente está junto para enfrentar um inimigo. A gente sempre pensava no extraterrestre, uma invasão alienígena, que poderia nos unir aqui, derrubar nossas diferenças econômicas, religiosas, políticas, para a gente enfrentar um inimigo. De certa forma, o inimigo estava dentro da própria Terra. Esse ser, como eu já comentei, o vírus em outras aulas, ele é um grande inimigo da nossa espécie, ele pode botar nossa espécie em extinção, sim. Compreenderam? Então, de certa forma, nós temos um inimigo em comum agora. É uma das primeiras vezes que a humanidade, mesmo ela entrando em contradição, mesmo um governante ou outro não se alinhando, a humanidade ela se enxergou como uma só contra um inimigo, que seria o vírus do corona nesse momento. Nós sabemos que a globalização ela não vai acabar, pelo contrário, ela tende a crescer e essas crises de identidade nacional e mundial não vão parar e esses discursos de direitas, esquerdas e os discursos de extremas direitas e extremas esquerdas vão entrar sempre em choque, não resta dúvida, mas o que mais importa pra gente é a gente atravessar um momento tá complicado da economia, um momento complicado da pandemia, tá? Porque o mundo não vai deixar de ser mundo e automaticamente, de certa forma, os governos têm o compromisso de assumir os problemas econômicos de seus povos e também assumir a saúde de seus povos. Não resta dúvida, como exemplo, o Trump, com a ajuda de 2 trilhões de dólares para o operário e o empresariado. Então é toda a atitude que a nação tem que tomar. O Trump não tomou a atitude errada, todo governante, de certa forma, tem que tomar essa atitude. Ele vai ter que segurar a economia. Ora, quando o mundo não quebrou em 1929, o melhor plano para manter o sistema capitalista não foi a intervenção do Estado na economia? O Estado assumiu, o Estado se endividou, o Estado assumiu as indústrias de base, o Estado ele assumiu o operariado, ele criou frentes de trabalho. Então, queira ou não queira, o Estado ele tem um compromisso nesse momento, talvez, podemos dar essa ideia, de se endividar para melhorar as economias das nações, tanto com o empresariado como com o operariado, como também se integrar à globalização econômica mundial para que o mundo possa superar mais essa dificuldade. Espero que tenham gostado, tenham compreendido desse História Doc nosso aqui. Se você gostou, dá muitos likes lá, se inscreva no canal, indica o vídeo para os seus colegas. Corre o mundo com isso aí, que é muito importante a gente sempre se integrar e tirar dúvidas. Não deixa de dar o sininho lá. E agora você já está estorizado. Um abraço, galera!